Jamil Chad está em Nova York, deve ser para acompanhar o Trump, que está acontecendo. Caso contra o ministro, tem sigilo, troca de juíza e inspiração da Casa Branca. Peraí. Sigilo agora é um problema? É? Não. Ah. Sigilo agora é um problema. No Brasil pode. A ação da Rumble e da Trump Media, outro ministro, aquele lá nos Estados Unidos, foi colocada sob sigilo, impedindo que a transcrição de suas audiências seja divulgada. Tipo o vídeo, né, do aeroporto lá de Roma também, né? Tá. Ninguém viu, né? O caso ainda revela uma coincidência de argumentos usados tanto nos documentos judiciais como no discurso adotado pelo governo americano. Tipo quando o pessoal reclama aí, né? Tipo as denúncias do 8 de janeiro, que tem alguns trechos que se repetem, meio que não individualizou as denúncias, né? As penas, as acusações, né? Parece um Ctrl-C, Ctrl-V. Inicialmente, o caso foi atribuído à juíza Charlene Edwards Honeywell, nomeada pelo Obama em 2009, que decidiria sobre a base legal do processo contra o ministro. No entanto, em 24 de fevereiro, o caso foi transferido para a juíza Mary Scriven, de rank inferior na corte, nomeada pelo Bush. O apurou que a decisão de transferir o caso foi da própria juíza Honeywell, que, por ter uma posição sênior, tem esse direito. O motivo, porém, não foi revelado. No dia seguinte à transferência do caso, uma audiência sigilosa foi realizada. A nova juíza rejeitou a liminar solicitada pelas empresas, alegando que as medidas do ministro não tinham sido implementadas. Ela permitiu que o processo fosse mantido, citando o fato de que a denúncia mostrava falhas e falta de documentação. A audiência e sua transcrição foram colocadas sob sigilo por tempo indeterminado. A corte, em Tampa, justificou ao UOL a decisão por se tratar de um caso ex parte, no qual a sentença não precisava aguardar a resposta do ministro. Normalmente, o sigilo só é permitido para proteger investigações, testemunhas ou a segurança nacional. Eu não sei porque o Jamil Chad está problematizando isso, né? Apesar da audiência ter sido colocada sob sigilo, a denúncia é pública e revela similaridade com os argumentos que o governo Trump usa contra o Brasil. Dias depois do caso ser apresentado à corte da Flórida, o Departamento de Estado norte-americano publicou nas redes sociais o seguinte texto: o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Desde a diplomacia americana, horas depois, o Itamaraty rebateu as críticas e alertou que a declaração atua para distorcer o sentido de decisões do Supremo. Aí, chama a atenção o fato do texto do Departamento de Estado ter usado as mesmas palavras e argumentos dos advogados do caso. Um dos trechos, os advogados das empresas dizem: suas observações, né, ministro, enfatizaram a incompatibilidade da verdadeira governança democrática com práticas que suprimem a dissidência, restringem a expressão legal ou penalizam os pontos de vista da oposição. Outros pontos da denúncia ainda reforçam a ideia de soberania, também contida no texto do Departamento de Estado. Ao explicar a existência de mecanismos de colaboração entre Brasil e Estados Unidos, os advogados afirmam que esse processo foi projetado especificamente para defender os princípios de soberania e cortesia, exigindo que cada nação avalie se a solicitação está alinhada com os princípios de liberdade de expressão. Aí, repetindo o argumento do Departamento de Estado, o texto ainda destaca como supostamente o ministro ignorou totalmente essas salvaguardas, optando, em vez disso, por uma abordagem unilateral que impõe sua vontade à empresa dos Estados Unidos, sem levar em conta os processos legais ou a soberania adequados. Tal conduta não apenas desconsidera a soberania dos Estados Unidos, mas também estabelece um precedente perigoso. O argumento da imposição de multa, destacado pelo Departamento de Estado, uma vez mais, encontra seu similar no processo em Tampa. Por meio do processo sigiloso, multas punitivas, alegações vagas, discurso indemocrático, o juiz está tentando impor censura extraterritorial às empresas Rumble e Truth Social sediadas nos Estados Unidos. Destacam. Então, o Jamil está falando, né, que coincidentemente, né, o texto do Departamento de Estado, a denúncia que é pública, tem argumentos, palavras-chave, né, opiniões que convergem, né, como se estivesse jogando junto, como se a casa fosse um projeto que estivesse 100% alinhado com a Casa Branca. Se é ou se não é, eu não sei. Eu sei que é muito curioso ver o Jamil Chad estar preocupado com esse tipo de coisa nos Estados Unidos. Torço para que o Jamil Chad um dia se preocupe sobre essas coisas quando ocorrem no Brasil. Você vê, né? Isso daqui o Jamil Chad não se preocupa. Ele aí com seus contatinhos, ele diz, não sei, isso aqui pra mim, não sei se é tão trivial. Eu não conheço tá, a fundo essa situação, não sou jurista, mas me salta aos olhos. FBI de Biden interrogou até o médico pessoal de Bolsonaro. Eu não sabia disso não, vocês sabiam? Em meus avanços jurídicos do judiciário contra os críticos do Supremo, a Polícia Federal dos Estados Unidos, né, que é o FBI, chegou a interrogar até mesmo o médico pessoal de Bolsonaro, Ricardo Camarinha. É o que revelou o deputado Eduardo Bolsonaro em entrevista ao Sem Filtro. Eduardo disse que o FBI, sob o governo de Biden, e a Polícia Federal do Brasil atuaram em conjunto para convocar o médico. Nos trâmites legais, as autoridades norte-americanas deveriam ter enviado uma carta rogatória ao Judiciário do Brasil para explicar a necessidade do depoimento de Camarinha. É nesse documento que os convocados descobrem se são acusados, vítimas ou testemunhas dos processos, não é o que aconteceu no caso do médico, segundo o deputado. Essa mesma prática já ocorreu em setembro de 2021, quando um dos principais assessores do presidente Trump, Jason Miller, teve de prestar depoimento à PF ao desembarcar no Brasil. A ordem para interrogá-lo partiu do ministro, o assessor não sabia porque estava depondo. Não veremos o Jamil Chad falar sobre isso daqui. Sobre a questão do Eduardo Bolsonaro, fico feliz aí que o pessoal transforme em notícia, porque tweets ficam aí, mas não são todas as pessoas que vão tomar contato com eles, nem postar em rede social. Mas quando você publica notícia, fica mais fácil de você achar. Ainda mais que hoje em dia, as próprias plataformas de inteligência artificial, quando você faz perguntas para elas consultam os sites, inclusive do Brasil, inclusive o site da direita. Eu tinha que fazer uma pesquisa de alguma coisa, até o site do Agape, o David Agape, a investigação, já estava lá na base de dados do ChatGPT. Eu falei, pô, Agape, rapaz, tá importante. É importante mesmo publicar esse tipo de coisa, esse tipo de ação. E a revista está ali, né? Felipe Barros aciona o OEA contra a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o Felipe Barros tá certo, né? Tem que acionar mesmo. Se o OEA vai, sei lá, incluir isso ou não, vai acompanhar o caso de perto ou não, eu não sei. Eu sei que o que eu espero dos deputados é que pelo menos façam isso. Acionem. Porque uma cobrança de um deputado não é uma cobrança de um cidadão comum. Aí,